O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chamou as propostas de vacina apresentadas ao Brasil de pífias. No entanto, o general sinalizou que pode comprar o imunizante da Pfizer por meio do consórcio COVAX Facility. Pazuello afirmou ainda que o Brasil pode ter 300 milhões de doses em 2021, sendo cerca de 100 milhões entregues pela AstraZeneca até o fim do primeiro semestre, além de outras 160 milhões de unidades do mesmo modelo que serão fabricadas pela Fiocruz. Uma reportagem do jornal O Globo informa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estuda autorizar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A autorização permitiria que o imunizante seja usado em casos específicos e previamente definidos, sem a necessidade de que o produto já tenha o registro do órgão. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou os possíveis primeiros pontos da estratégia para a vacinação da população brasileira contra a Covid-19. Segundo a pasta, o plano terá 4 etapas. Os primeiros a receber a vacina serão os trabalhadores de saúde, as pessoas a partir dos 75 anos de idade, os indivíduos com pelo menos 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Josias, você começa. As declarações do general Eduardo Pazuello, nosso ministro da Saúde, sobre vacinação contra a Covid-19, elas não conseguem passar a segurança de que os problemas serão resolvidos adequadamente, mas servem para organizar as confusões que estão por vir. Nessa audiência no Congresso, o ministro tratou como certa a chegada ao Brasil, a partir de janeiro, de uma vacina que acaba de retornar à fase de testes. Expôs dados que não batem com as informações da sua própria pasta e admitiu a compra de uma marca de vacina que a sua equipe havia descartado na véspera. O Pazuello realçou a vacina do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford, com quem a Fiocruz, que é uma fundação aí do Ministério da Saúde, firmou um convênio. O governo está investindo nesta vacina 1,9 bilhão de reais. O ministro diz que chegam em janeiro, entre janeiro e fevereiro, segundo ele, 15 milhões de doses dessa vacina. A Fiocruz falava em 30 milhões de doses, não em 15 milhões. O ministro Pazuello diz que haverá 100 milhões de doses no primeiro semestre e 160 milhões de doses dessa vacina no segundo semestre. Pela conta da Fiocruz, o número do segundo semestre seria de 110 milhões de doses, ou seja, 50 milhões de doses a menos do que está falando o ministro. O general Pazuello esqueceu de lembrar, ou lembrou de esquecer, que essa vacina, que traz o selo de Oxford, sofreu um percalço na semana passada. Descobriu-se que parte dos voluntários que testaram a vacina receberam uma dose e meia, ao invés de 2 doses, como estava previsto. Paradoxalmente, quem tomou a dose menor teve uma proteção maior, de 90%. E quem recebeu as 2 doses completas obteve uma imunização de 62%. A comunidade científica torceu o nariz, estranhou, e a vacina teve de retornar para a fase de testes. Então, não dá para dizer agora que esse cronograma exposto pelo ministro vai ser cumprido ou não. O cronograma vale até certo ponto, que é o ponto de interrogação. O ministro disse também que o governo espera receber outras 42 milhões de doses de vacinas do consórcio COVAX Facility, que é um consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde. E aí, que vacina viria desse consórcio? O general citou o imunizante da Pfizer. Aí há 2 problemas. A Pfizer ainda não aderiu a esse consórcio da OMS, no qual o Brasil está investindo 2,5 bilhões de reais. Está negociando ainda. E o secretário de Vigilância em Saúde, o Arnaldo Medeiros, da equipe do general Pazuello, disse na véspera que essa vacina não serve para o Brasil, por conta da temperatura de armazenagem. Ele não mencionou na sua
a Coronavac, que é chamada pelo presidente Bolsonaro de vacina chinesa do João Dória. Mas, ironicamente, a julgar pela exposição do ministro lá no Congresso, pelos dados disponíveis, essa vacina que está sendo desenvolvida ali pelo Instituto Butantan pode ser a única vacina disponível no Brasil no início do ano. Se ela for certificada pela Anvisa, vai ser aplicada em São Paulo. Vai ser muito divertido observar a reação do resto do país quando a vacina, se for certificada pela Anvisa, começar a ser aplicada em São Paulo e nenhuma outra vai estar disponível no início do ano. Muito bem. Paulo Figueiredo Filho. Bom, eu estava vendo o plano de vacinação do governo e o plano me pareceu, assim, bastante sensato, até meio óbvio, né? Você vacinaria primeiro as pessoas com mais de 75 anos, que aqui nos Estados Unidos representam 60% das mortes, perdão. As pessoas com mais de 75 anos foram 60% das mortes de Covid. Eu uso os números dos Estados Unidos só porque eles são mais precisos. É o país que mais testa, disparado. Então, a gente tem mais segurança na atribuição da causa da morte. Não completamente, mas tem mais segurança do que tem com os dados brasileiros ou até com os dados de qualquer país, porque não testam tanto. Aí, depois, na segunda fase, entram as pessoas acima dos 60 anos. E aí já representam 80% do total de mortes nos Estados Unidos, né? E na fase 3, que são as pessoas com comorbidade, você vai ter praticamente liquidado a doença do ponto de vista de problema prioritário de saúde pública, né? Aí você tem uma quarta fase para professores, forças de segurança, etc. Mas o impacto em termos de mortes nesse número acaba sendo bastante diminuto. Bom, eu volto a dizer, eu chamo a atenção por causa disso, que essa doença para os jovens sem comorbidade não é um problema gigantesco. Tá? Morreram quase 3 vezes, por exemplo, mais crianças de gripe comum aqui nos Estados Unidos esse ano do que de Covid. Na faixa de universitário, se você que a gente vai falar de universitário aqui, né? Você tem menos de 0,0022% das mortes nos Estados Unidos por Covid. Se excluir as comorbidades, então o número é desprezível, né? Então, a imprensa e tal, eu acho que a gente não está dando a dimensão real da doença como se todo mundo tivesse que ser vacinado. Nem todo mundo precisa ser vacinado, acho que todo mundo pode, mas nem todo mundo precisa. Sobre a negociação das vacinas, e eu estava acompanhando toda essa discussão de negociação com muita atenção, porque minha área de formação principal, muito antes da política, é a de negociação. Negociação comercial, litígio empresarial e tal, é isso que eu faço, sempre fiz profissionalmente. E uma regra elementar é a seguinte, mesmo quando a gente é profissional em negociação, fica muito complicado opinar sobre um processo sem ter todas as informações. Negociação é informação, e o diabo está nos detalhes. Um segundo conceito fundamental é o seguinte, tem que ter paciência. Quem negocia desesperado sai sempre pior. Se negociar com pressa, corre o risco de pagar caro e ainda sair sem o que você quer. Então, eu ficar aqui dando pitaco sobre uma negociação extremamente complexa, que mais ou menos foi o tema da notícia do jornal, aliás, me baseando em notícia de jornal, que cá entre nós nem sempre são as melhores informações, a chance de falar bobagem é imensa. Agora, feita essa ponderação, tem um terceiro conceito de negociação que eu queria chamar a atenção, que é um jargão técnico que se chama BATNA. E eu peço desculpas ao ouvinte e paciência por estar usando um jargão técnico, mas eu vou explicar. BATNA é a sigla em português, em inglês, para Best Alternative to a Negotiated Agreement, que significa melhor alternativa para um acordo negociado. Basicamente é o seguinte, o seu BATNA é o que acontece se a sua negociação falhar. E nesse ponto que eu quero chamar a atenção aí no caso do Brasil e todos os países, o BATNA é muito ruim. Por quê? Se não conseguir ter sucesso nas negociações, e são poucos os agentes que têm vacina, se não conseguir fechar, não só o prejuízo em termos de vida, mas até o prejuízo econômico da pandemia, dos lockdowns, das medidas restritivas, vai custar mais caro para o Brasil do que qualquer extra que tenha que pagar aí pela vacina. Então, assim, no final das contas, essa posição, a nossa posição na mesa é muito ruim. Infelizmente, a gente vai ter que pagar caro mesmo. Mas, por outro lado, não adianta chegar de calça riada, porque senão essa é a melhor maneira de você não conseguir nada do que você quer. Então, como eu disse, é uma negociação difícil, é muito difícil opinar, a gente fica recebendo aqui notícia de jornal, só quem está lá dentro sabe exatamente os bastidores,
e a partir daí a gente vai acompanhando os próximos acontecimentos. Fica muito difícil. Se acontecer isso aí que o Josias falou, eu acho que vai deixar o governo numa posição bastante desconfortável mesmo, mas pior do que a posição desconfortável do governo, você tem uma situação desconfortável para o resto dos brasileiros, né, que não teriam acesso à vacina enquanto os paulistanos teriam. Thaís Oyama. Paulo, você falou aí que o general chamou de pífias, né, as propostas de vacina que o Ministério da Saúde recebeu. Mas olha só, eu diria que o general Pazuello está sendo, no mínimo, um pouco luxento, como se dizia antigamente, né? Porque o que ele diz? Nenhuma vacina é boa o suficiente para o Brasil, nenhuma tem o prazo que ele quer, nenhuma vai ter o preço desejado, nenhuma tem a quantidade que o Brasil deseja, nada disso é bom. Só que por que nada disso é bom? Porque o Brasil chegou atrasado nessa fila de compra de vacinas, né? Só para a gente ver, isso não precisa saber de bastidores, não precisa estar lá dentro, porque isso é público, notório e registrado. Olha só, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que comprou vacina de um único fabricante. Eu estou desconsiderando o consórcio, né, o COVAX, que todos os países da América Latina praticamente aderiram, inclusive o Brasil. Estou falando de compra de vacina antecipada. O Brasil é um dos poucos que tem um único contrato, que é com a Oxford, a vacina de Oxford. Olha só, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, todos eles compraram pelo menos 2 vacinas, compraram de pelo menos 2 fabricantes, lá atrás, não é agora está tarde, agora todo mundo já fez suas encomendas. Esses compraram lá atrás. E olha só, Chile e México compraram de 3 fabricantes, também lá atrás. Não adianta correr agora não tem para todo mundo. Agora todo mundo que tinha que comprar já comprou. Agora o Brasil vai pagar caro, vai conseguir pouca vacina, vai conseguir num prazo ruim, em todas as condições, inclusive de preço ruins, como bem constatou o general de forma bastante atrasada, né? Então, aqui, ao contrário, e como se sabe, o Brasil apostou num único cavalo, que foi a vacina de Oxford e que, desgraçadamente, por puro azar, sofreu um acidente, digamos. O cavalo sofreu esse acidente com aquele equívoco que eles cometeram na dosagem e que vai agora, então, exigir novos testes e, portanto, deve acarretar num atraso na aprovação e na distribuição e tudo mais da vacina de Oxford. Se o Chile foi atrás de 3 vacinas, o Brasil, com as proporções territoriais que ele tem, já deveria ter levado em conta todas essas possibilidades, todas essas circunstâncias possíveis, como aconteceu com a vacina de Oxford, e poderia ter pensado em pelo menos mais uma, com as proporções territoriais que tem. Não é claro que uma vacina só não vai dar conta de todo mundo. Será que o general especialista em logística não sabia disso? Também o general especialista em logística poderia explicar sobre esse plano. Gente, não dá para chamar isso que ele apresentou, Paulo Figueiredo, inclusive, de plano de imunização. Esse tal plano de imunização, que ele, inclusive, chamou de preliminar, né, para fazer um head mínimo aí, ele pode ser resumido em uma frase. Ele simplesmente disse quem vai ser vacinado primeiro. Só isso, as tais 4 fases. Não precisa de mais de um dia para pensar nisso, não precisa de mais de 1 hora para pensar nisso. Agora, plano de imunização que se preze é um pouco mais complicado que isso, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se digamos que a vacina de Oxford, que é a única que o governo comprou até agora, seja aprovada amanhã, quando é que ela chega aqui no Brasil? Isso poderia ter sido respondido pelo plano. Nos Estados Unidos, o plano de imunização, que já foi divulgado há muito tempo, diz o seguinte: sendo aprovada uma vacina pelo FDA, em 24 horas, ela está embarcando para os Estados Unidos, as primeiras doses estão embarcando. Em 48 horas, os primeiros americanos estão recebendo a vacina. Isso diz o plano de imunização dos Estados Unidos. Aí, outra pergunta que eu gostaria de ver respondida nesse plano de imunização do general. Cadê os centros de vacinação? Onde é que eles estão? Onde que vão ser construídos? No Reino Unido, eles já sabem, são 42, estão terminando de ser construídos nos ginásios, nos centros esportivos. Eles sabem até quantas pessoas cada um desses centros vai vacinar por dia. Vão ser de 3.000 a 5.000 pessoas. Eles sabem disso. Cadê os nossos centros de vacinação? Quem que está pensando nisso? Quem que está planejando e onde que eles vão ficar? Mas, outra pergunta, quem é que vai aplicar o raio da vacina? A vacina de Oxford, que seja. Quem que vai aplicar? Na Argentina, eles já têm a resposta. As Forças Armadas estão envolvidas nessa logística. Os militares vão cuidar disso.
Aqui, quem que vai aplicar as vacinas de Oxford? E outra, sabia, general, que tem que ter seringa e luva? Quem é que vai comprar as seringas e as luvas? Até porque o mundo inteiro está atrás de seringa e luva, que são coisas básicas para aplicar vacina. Todo mundo se lembra do que aconteceu com os respiradores aqui. O governo federal se eximiu da responsabilidade de coordenar a compra de respiradores no auge da pandemia, lá na primeira onda. E daí os estados tiveram que sair correndo, cada um comprando o seu lote de respiradores, pagando o preço que foi pedido e de maneira descoordenada e etc. Então, tudo indica que é isso que vai acontecer também com seringas, luvas e tudo mais que for necessário. O plano de imunização é isso, tem que trazer esse tipo de resposta. Não é dizer que tem 4 fases e que os indígenas e os idosos vão ser os primeiros a ser vacinados. Então, olha, o general que me perdoe, mas não são as propostas de vacina que são pífias. Pífia é isso aí que ele chamou de plano de imunização dele. Paulo Figueiredo. Olha, são legítimas os questionamentos que a Thaís está fazendo, tá? Deixando bem claro. Você tem razão nos questionamentos que você está fazendo, Thaís. O que eu não sei é se não existe resposta para esses questionamentos. Eu acho muito difícil que não tenha ninguém no Ministério da Saúde pensando no caso, ou se simplesmente as informações não estão sendo divulgadas, e deveriam sim, tá? Só que são 2 problemas distintos. No final das contas, falaram no Brasil também que ia faltar leito, que não tinha hospital de campanha, que ia faltar respirador, e no final não faltou leito, não faltou hospital, teve os hospitais de campanha foram colocados e depois retirados. Ninguém deixou de funcionar por inação do governo federal, pelo menos até agora. Então, assim, eu acho que o que eu acho complicado do diagnóstico que você fez, nem o diagnóstico, eu achei complicado o prognóstico que você fez, a certeza absoluta de que vai haver um caos. De novo, os questionamentos são legítimos e eu acho que aí sim é papel jornalístico cobrar e perguntar e chamar a atenção para o problema. Eu, por um outro lado, custo a acreditar que a gente vai viver uma situação de caos completo. Mas também não seria tão difícil, não. A gente está no Brasil, né? Melhor vocês não, só para completar, eu não falei em caos. De onde você tirou isso que eu falei em caos? Se eu te entendi errado, então perdão. Você ouviu coisas. Não, posso ter compreendido errado. O que eu entendi não ouvi coisas, não. O que eu entendi do seu argumento é que toda a sua tese é de que, como o governo não está se planejando em nada, e por isso que eu falei em causa, a gente vai ter uma situação de que vai faltar luva, vai faltar vacina. O governo não era essa a sua tese principal, de parafrasear errado, então perdão. Não era uma tese, eram dúvidas. Eu estou querendo saber quem é que está cuidando disso, porque até agora ninguém disse. E se nada deu errado, como você falou, e como você disse, se nada deu errado, não faltou leitos, isso tudo, Paulo, não foi graças ao governo federal, foi apesar do governo federal. Ué, quando dá errado é culpa do governo federal? Não, quando dá não certo, é quando dá errado, o governo federal não se meteu nisso, simplesmente por causa disso. O governo federal não se meteu nisso, ele disse que a responsabilidade era dos estados e municípios e não se meteu nisso, é simplesmente por causa disso que eu digo que não foi graças ao governo federal. O governo federal não fez nada em relação ao Covid? Porque o governo federal não atuou em relação à compra de respiradores, por exemplo, não atuou nos hospitais de campanha, não fez nada disso. Portanto, qual que é o mérito do governo federal? As coisas aconteceram do jeito que aconteceram, apesar da inação do governo federal. O governo federal não fez nada em relação à Covid, é isso mesmo? Não disse nada, Paulo. Eu disse especificamente em relação a esses itens que eu... Respiradores. Quer que eu repita? Ah, tá bom. Não, tá bom. Segue adiante.